Bom, eu quero, antes de entrarmos na palavra de Deus, eu quero agradecer a todos que estiveram orando por mim, porque em 2021 eu acabei pegando Covid, as coisas se complicaram e eu tenho certeza que muitos de vocês oraram, né, por mim, porque eu recebi um grande milagre de Deus, né? E eu quero compartilhar isso com vocês primeiro, porque eu fiquei 25 dias entubado, eu fiquei 36 dias na UTI, e os boletins eram cada dia pior, e a igreja orando, intercedendo, né, muitas igrejas, e é por isso que eu quero agradecer a oração de vocês, porque Deus verdadeiramente fez um milagre. Né, enquanto na minha cidade, que não é uma cidade grande, morria um monte de pessoas por dia enquanto eu estava lá internado, né? O Senhor, Ele nos guardou e Ele realizou um grande milagre na minha vida. Porque no momento em que o médico veio e falou para mim que ele precisaria me entubar, e eu conversei com a minha esposa, com os meus filhos, né, por uma ligação de vídeo, e o médico explicou para eles o porquê que eu precisaria ser entubado. E quando terminou essa ligação, eu falei, bom, eles vão me sedar, e depois que me sedar, eu não terei como falar com meu Deus. Então, eu sabia que 80% daqueles que eram entubados não estavam voltando, morriam, e eu falei, pode ser minha última oração. E o que falar para Deus numa última oração, queridos? O que você falaria para Deus numa última oração? Porque poderia ter sido a minha última. E ali o Senhor também ajustou a escala de valores na minha vida. O que é importante nesse momento, queridos? No momento em que nós podemos chegar nos últimos momentos da nossa vida, o que é mais importante nesse momento? Então, vou responder essas duas perguntas para você. Bom, primeiro, o que é importante? Pode ter certeza que as coisas materiais ficou lá atrás na escala de prioridades e valores nesse momento. É o que menos tinha importância. Até mesmo a família, queridos, eu sabia que Deus ia continuar cuidando. Mas então, o que era importante nesse momento para você? Aquilo que eu fiz por amor a Deus. Eu me converti com 13 anos, sempre fui muito ativo na igreja. Com 17 anos já era líder de um grande grupo de jovens. E casamos e fomos cuidar montamos um grupo de casais e começamos a cuidar dos casais e sempre auxiliando os pastores, a vida toda ajudando na obra de Deus. Mas sabe aquela sensação que você poderia ter feito mais? Porque nesse momento, queridos, nós só vamos levar aquilo que nós fizemos verdadeiramente por amor ao Senhor. Porque a palavra de Deus fala que todas as nossas obras passarão pelo fogo, e tudo que foi feito por vaidade ou por qualquer outro motivo, a não ser por amor, vai desaparecer como palha no fogo. Mas somente aquilo que nós fizermos por amor. E a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: queimando tudo que não foi feito por amor até hoje, e você não fez por amor, o que sobra para você apresentar para Deus? Porque a palavra de Deus fala para nós acumularmos o tesouro no céu, aonde a traça e a ferrugem não corroem. O que você tem hoje para apresentar para Deus? Falar, Senhor, aqui está o que eu fiz por amor ao Senhor. Eu quero entregar como a minha oferta de gratidão. Então, isso pegou muito para mim, queridos, naquele momento. Aquela sensação que eu poderia ter feito mais. Eu não sei se isso acontece com você. Será que você pode fazer um pouquinho mais para Deus do que você tem feito? Então faça. E o que falar para Deus numa última oração? Falei, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, porque eu sei que no céu não entrará pecado ou coisa alguma que contamine, mas todos nós somos falhos. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, e eu lhe peço que o Senhor me cure, e eu entrego a minha vida nas tuas mãos.
Queridos, vai falar mais o quê? Nos 45 do segundo tempo, vai falar mais o quê para Deus? Então, eu fui sedado, e eles foram me entubar, e eles não conseguiam me entubar. E eles tentaram, e eles forçaram de tudo quanto é jeito. Ainda bem que eu estava sedado, eu não tenho, graças a Deus, memória de dor. Se vocês me perguntarem o que é ser entubado, eu vou falar, não sei, porque eu estava anestesiado. Mas eles forçaram muito e eles não conseguiam me entubar, eu estava morrendo. E aí passou uma médica, uma japonesa, muito experiente em UTI, mas ela não fazia parte da equipe médica. E ela viu aquela situação, e ela foi lá, ela assumiu, e ela me entubou, e ela salvou a minha vida. Como eu sei disso? Quando o médico foi pessoalmente para me dar alta, que eu fui agradecê-lo pelo cuidado, ele falou, você tem que agradecer a doutora Márcia, ela salvou a tua vida. Então, Deus mandou ela naquele momento. Ela estava passando pelo local onde eu estava sendo entubado. E a coisa foi tão grave, queridos, que eles começaram a preparar a minha família de eu não voltar a falar, de tanto que eles forçaram para me entubar. E aí, quando eu saí da situação, que eu estava ainda com a tráqueo, e a fonoaudióloga foi lá, e ela trocou a tráqueo, e ela colocou uma que podia ser tampada, porque enquanto saía ar aqui, eu não conseguia falar. E ela colocou a tampa, e ela, talvez com esperança, falou assim, tenta falar alguma coisa. E eu falei para ela assim, doutora, cuida bem da minha voz, porque eu uso ela para pregar a palavra de Deus. A mulher quase saiu pulando dentro da UTI, mas com uma voz forte e bonita, que nem vocês estão vendo agora, voz de FM. Mas, amados, esse não foi só o milagre, porque depois que eles me entubaram, eu fiquei 25 dias entubado, e nesse período eu peguei 2 infecções com bactérias multiresistentes. E eu estava tomando aquela carga de antibiótico por causa do vírus do Covid, e aquela carga de antibiótico por causa das bactérias, e aquele febrão alto. E tinha momento que eles precisavam aplicar adrenalina no meu corpo, porque os órgãos já estavam parando, e a igreja orando, a Graça e Glória de Agudos, onde eu pastoreio, eles fizeram um relógio de oração 24 horas por dia, e Deus dava a visão que havia um espírito de morte que não conseguia chegar até a cama onde eu estava, mas estava lá dentro da UTI, e a igreja orando, guerreando, e aí o Senhor, Ele faz o milagre, O Senhor me tira daquela situação e eu começo a ter uma recuperação que os médicos ficaram admirados. Tanto é que 1 dia e meio que eu saí da UTI, eu já recebi alta para ir para casa. Então, Deus foi misericordioso, bondoso, e eu tenho muito que agradecer ao Senhor, testificar do que o Senhor fez na minha vida, e agradecer a cada um de vocês, que talvez alguns até mesmo sem me conhecer, oraram, intercederam, guerrearam por mim. Então, meu muito obrigado pelas orações de vocês, porque o Senhor cuidou de nós. E não cuidou somente de mim, queridos, mas cuidou também da minha família. Por quê? Porque em novembro de 2020, eu participei de uma live do apóstolo Maurício chamado Faz Sentido para Você. E foi a primeira vez que eu entrei naquela live, e ele falou assim, olha, Deus me mostra que o apóstolo Simão está participando dessa live, mas Deus me mostra que está saindo fogo líquido da boca dele. Então, o apóstolo Simão, fica à vontade para profetizar naquela live. E o apóstolo Simão falou assim, olha, o Senhor está me mostrando Jaime Caput, e aí ele trouxe uma palavra profética para mim, falando que Deus me mostrava um homem de Deus do meu lado, que eu era fiel a Deus, fiel a esse homem de Deus. Estava falando do apóstolo Maurício, que também estava, mas ele não sabia. Mas ele disse que eu ia experimentar da graça e do favor de Deus no ano de 2021.
E aí depois, no começo de 2021, em março de 2021, eu peguei o Covid. E aí a Ana e os meus filhos falaram: espera aí, meu pai tem uma promessa, então meu pai não vai morrer de Covid. E isso trouxe conforto para a minha família. Enquanto os amigos e outras pessoas ali não acreditavam na minha recuperação, Deus trouxe paz no coração da minha linda e amada esposa e dos meus filhos. Porque você fala: bom, meu esposo, meus filhos falam: meu pai não vai morrer, porque ele vai ainda desfrutar da graça e do favor de Deus nesse ano. E eles passaram por essa situação, 36 dias longe de mim, sem poder me ver, sem poder falar comigo, mas crendo que Deus ia fazer o milagre. E esse é o Deus que nós servimos, queridos. É um Deus que faz milagres. É um Deus que tem poder para reverter qualquer situação, para solucionar qualquer problema. Então, Deus, Ele cuida de nós. Eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você. Porque Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele cuida da sua família. Amém? Então, eu convido você a se colocar em pé, abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 24. Livro de Salmos, capítulo 24. Versículo 1 em diante. Diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que o buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Amados, nós precisamos compreender os propósitos das coisas, e principalmente os propósitos de Deus, porque Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. E quando Deus, ele criou todo o universo, e Deus criou o planeta Terra, e ele sustenta o planeta Terra com o poder da sua palavra no universo. Porque se nós estivéssemos um pouquinho mais perto do Sol, a gente ia torrar. Se a gente estivesse um pouquinho mais longe do Sol, nós íamos congelar. Então, o Senhor, ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. E nós precisamos ampliar a nossa visão, queridos, tanto para o passado quanto para o futuro. Mas eu não estou dizendo para o teu passado recente, nem de quando você era criança. Mas eu quero que você ajuste a tua visão para você compreender as coisas desde antes da fundação do mundo. Por que que Deus criou todas as coisas? E Deus criou o planeta Terra, e com tantas coisas lindas e maravilhosas que existem nesse planeta, para que Ele pudesse ter uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Isso eu aprendi com vocês. Então, amados, Deus, Ele criou todas as coisas para que Ele pudesse ter os seus filhos. E como filhos, o Senhor, Ele criou o homem e revestiu o homem de autoridade e poder.
Porque tudo se trata de um reino, queridos. De um reino. Ainda que o inimigo ele entrou e ele seduziu o homem, e ele levou o homem a pecar. E com isso, houve as consequências do pecado. Mas o Senhor, nosso Deus, Ele enviou o Senhor Jesus Cristo para restaurar todas as coisas. E restaurar, queridos, não é fazer uma reforma. Fazer uma reforma, a pessoa modifica e faz do jeito que ela quer. Mas a restauração é para trazer para o plano original de quando foi feito. Então nós precisamos compreender que o Senhor Jesus ele veio para restaurar as coisas. E quando eu começo a imaginar que Adão e Eva e todos os seus descendentes era para ter vivido como Jesus, como teria sido essa terra? Porque se Jesus ele é o padrão de um homem perfeito, queridos, quando Deus criou a humanidade, era para que os seus filhos vivessem dessa forma. Mas por causa do pecado, o homem não viveu aquilo que era o propósito do Pai. E veio as consequências do pecado. E o Senhor, Ele restaurou, o Senhor Jesus, vencendo a morte, e o Pai o colocando como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus, Ele restaurou também a autoridade sobre os filhos de Deus. O poder e a autoridade. E nós podemos usar dessa autoridade, porque nós somos filhos de Deus. E nós precisamos implantar o reino do nosso Pai. E para nós implantarmos o reino do nosso Pai, nós precisamos usar dessa autoridade, desse poder. Então, nós precisamos nos apropriar de tudo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. É outra pergunta que eu quero fazer para você, e eu gosto da pergunta porque as respostas muitas vezes nos levam a enxergar aquilo que nós ainda não enxergamos. Amados, você tem desfrutado de tudo que Jesus conquistou para você na cruz? Não só a salvação, mas tudo que o Senhor Jesus conquistou para você. Porque se nós pegarmos Isaías capítulo 61, nós vamos ver um dos propósitos do ministério de Cristo. Colocar em liberdade os cativos. Abrir a prisão dos aprisionados, apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, através do pecado vêm as maldições, o pecado dá o direito legal para o inimigo agir. E as maldições que as pessoas têm arrastado, que têm impedido as pessoas de viver a plenitude de Deus, essas maldições podem ser quebradas quando nós trazemos o sangue de Jesus sobre os pecados que deram a legalidade para o inimigo trazer as maldições. Então, será que nós estamos usufruindo de tudo que Jesus conquistou? Será que nós estamos usando o sangue de Jesus para tirar todo e qualquer tipo de legalidade que o inimigo ganhou na nossa vida através dos nossos pecados e dos pecados dos nossos antepassados? Será que nós estamos usufruindo da autoridade que o Senhor Jesus conquistou para nós? Porque quando o Senhor o coloca como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele diz, em meu nome expulsarão os demônios. Ele nos dá autoridade sobre o inimigo. Ele nos dá a autoridade para nós nos movermos aqui, compreendendo o reino, e usando dessa autoridade para estabelecer o reino do nosso Pai. Não somente na nossa vida, queridos, vivendo o senhorio do Senhor Jesus, vivendo a vontade do Senhor Jesus acima da nossa própria vontade, mas levando as outras pessoas a serem libertas e a ajudarem elas a viver o governo de Cristo. Porque muitas pessoas, quando falam assim, olha,
É propósito de Deus para a igreja de Cristo, que a igreja implante o reino de Deus. Mas muitos talvez não parou para pensar o que é implantar o reino de Deus. Quando eu vou visitar uma família, e eu levo essa família a conhecer a Jesus, a tal ponto delas entregarem as suas vidas para o Senhor Jesus, e viver a vontade do Senhor Jesus acima da vontade delas, a viverem o senhorio do Senhor Jesus, então é chegado o reino de Deus naquela casa. E nós, como igreja, nós temos que compreender os propósitos de Deus. Deus tem um propósito para cada um de nós, e Deus tem um propósito para nós, como igreja. E nós precisamos compreender os propósitos. Por quê? Porque a graça, ela se manifesta no propósito, mas também a glória se manifesta no propósito. Será que nós estamos vivendo o propósito de Deus? Será que nós estamos vivendo exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente viva? Ou nós estamos só buscando a vontade permissiva de Deus? Nós queremos que a nossa vontade prevaleça. E não verdadeiramente nós vivemos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Primeiro, você não nasceu na família a qual você nasceu por engano. Deus não errou. Você nasceu nessa família com um propósito. Você não trabalha onde você trabalha porque não tinha um outro local para você trabalhar. Porque Deus abriu as portas para que você estivesse naquele lugar. Você não mora no lugar onde você mora por acaso. Você mora ali porque Deus tem um propósito para você naquele lugar. Amados, e a graça e a glória se manifesta no propósito. E nós precisamos caminhar para o propósito de Deus. Nós podemos ver inúmeros exemplos onde pessoas tomaram as decisões para viver o propósito de Deus. Eu posso citar Davi, um menino que foi ungido rei. E a palavra de Deus fala que quando Davi ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apossou dele. Mas havia um gigante que afrontava o exército de Israel, que intimidava o exército de Israel, que fazia os guerreiros de Israel temerem, fazia os caras tremer. E Davi confiando não na sua capacidade, não na sua força, não na sua experiência de guerreiro, porque ele não era um guerreiro, mas confiando no poder do seu Deus, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele fala assim: eu vou. E por que nós precisamos compreender as coisas espirituais, queridos? Golias, ele tinha tudo a seu favor. Experiência, porte físico, armas, tudo. Golias não precisava de mais nada para vencer Davi. Era só ir lá e acabar com o menino. Mas o que ele faz? Ele traz os seus deuses para aquela guerra. A palavra de Deus fala que Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Então Golias trouxe os seus deuses para aquela parada. Libera uma profecia maligna contra Davi. Hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, vou dar a sua carne para as aves do céu, as bestas feras da terra. Diante dessa afronta, dessa intimidação do inimigo, o que Davi faz? Treme igual aos outros soldados? Ele compreende que aquela guerra, ele precisava vencer primeiro no mundo espiritual, porque Deus tinha um propósito para aquilo. Deus tinha um propósito para aquela situação. Então Davi vence primeiro no mundo espiritual, porque aí ele traz o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó para aquela guerra. E ele fala assim, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Rei da Glória. O Rei da Glória que nós acabamos de ler aqui em Salmos, capítulo 24. E Davi, ele libera uma palavra profética ainda superior, anulando
aquilo que Golias tinha falado. Porque ele fala assim: eu cortarei a sua cabeça e darei a sua carne e a carne de todo o exército dos filisteus para as bestas feras e para as aves do céu. Então Davi ele vence primeiro no mundo espiritual e aquela vitória se concretizou no mundo físico. Amados, Deus ele tinha um propósito para aquela situação. Era o momento de Deus começar a exaltar Davi no meio de Israel. Era o momento de Deus começar a preparar Davi para reinar no futuro. Deus queria usar Golias para promover Davi. Porque até aquele momento, quem era Davi? Depois que ele cortou a cabeça de Golias, quem era Davi? O cara que enfrentou o gigante. O cara que pegou 5 pedras num ribeiro. Por quê? Porque se caso ele errasse a primeira pedra, tinha mais 4 de reserva? Não. Porque Golias tinha mais 4 irmãos, eram 5 gigantes. E ele estava preparado para enfrentar os 5. Amados, Davi avançou para o propósito de Deus, sabendo que a graça de Deus seria derramada sobre aquela situação e que a glória do Senhor viria ali. Será que nós estamos agindo dessa forma? Será que o que você está vivendo, o que você está fazendo, você tem plena certeza que você está caminhando para o propósito de Deus? Será que você tem a plena certeza que você caminhando nesse propósito, a graça e a glória do Senhor vai se manifestar? Então, Deus, Ele quer levantar guerreiros. E nós precisamos sair da fase de florzinha de Jesus, de crente mimizento, ainda bem que aqui não tem, né? Para guerreiros do Senhor. E o guerreiro, queridos, para ele se tornar forte, a primeira coisa que ele tem que fazer é aprender a guardar o coração. Porque em Provérbios capítulo 4, versículo 23, o Senhor dá um conselho, mas olha a ênfase que Deus dá. Ele fala: filhos, sobre todas as coisas. Querido, se Deus for falar algo para você e falar assim: olha, filho, sobre todas as coisas, eu vou dizer um negócio para você. Você ia prestar atenção nisso? Porque olha o tamanho da ênfase que o Senhor está dando. Sobre todas as coisas que tiver que guardar, guarde o teu coração, porque deles procede a fonte da vida. Então guarda o teu coração. Limpa o teu coração. Libera perdão para quem você tiver que liberar. Porque quando a pessoa não guarda o coração, 2 coisas acontecem. Primeiro, o diabo pode entrar na vida daquela pessoa e arrebentar com ela, por causa daqueles sentimentos. E a outra é pior. Aí você poderia falar: mas apóstolo, o que é pior do que o inimigo poder entrar e arrebentar comigo? É o inimigo usar você para arrebentar outro, para ferir outro. Porque uma pessoa só fere a outra porque ela também está ferida. E o crente maduro, o guerreiro do Senhor, ele atinge uma maturidade a ponto de dizer assim: eu prefiro ser ferido do que ferir alguém. Porque se eu for ferido, eu vou ter maturidade para liberar perdão, para saber que a minha guerra não é contra aquela pessoa que me feriu, mas é contra o inimigo que usou ela para me ferir. Vou liberar perdão para ela, não haverá sentimento ruim no meu coração, e o diabo não terá legalidade para me destruir e nem para me usar. Porque eu quero ser usado por Deus e não pelo inimigo. Vocês entenderam, amados? É o momento de nós buscarmos um nível de maturidade, para que nós possamos caminhar, desfazendo as obras do diabo. Porque Jesus falou assim: eu vim para desfazer as obras do diabo. E quantas pessoas, queridos, estão sendo arrebentadas pelo inimigo? Temos conversado com pessoas que têm abrido a vida delas. Elas têm aberto a vida delas para falar o quanto o diabo tem trazido destruição na vida delas. E está na hora da igreja do Senhor
se levantar com poder e autoridade do reino do Senhor e desfazer as obras do diabo na vida das pessoas. O Senhor, Ele quer que a sua igreja, os seus filhos, se preocupe com pessoas, cure pessoas, porque a glória de Deus se manifesta aonde está a presença do Senhor. A presença de Deus traz a glória. Eu quero testificar para vocês algo que eu vivi, eu e a Ana. Bom, eu tinha sonho, desde criança, de fazer 18 anos e ser caminhoneiro. Meu pai criou 11 filhos, trabalhando com caminhão. Meus irmãos eram caminhoneiros. Eu sou o caçula de 11, né? Eu vou contar um segredo para você. Para mim, deixar os meus irmãos bravos, sabe o que eu falava para eles? Que o meu pai e minha mãe pegou o que tinha de melhor nos 10 primeiros e fez o 11º. Brincadeira, viu, queridos? Então, fiz 18 anos, peguei uma carreta e comecei a trabalhar. E comecei a fazer a linha de São Paulo, Belém do Pará. Era 3.000 quilômetros para ir, 3.000 quilômetros para voltar. Ia para Rondônia, né, Porto Velho e Rondônia, mas 3.000 para ir, 3.000 para voltar. Isso com 18 anos, queridos. Com 20, eu que já namorava há 6 anos e meio, né, começamos a namorar novo. Ela tinha 13, eu tinha 14. Com 20 anos nós casamos. Não é que ela ficou tão apaixonada, eu tive que pedir ela em namoro, né, logo cedo. Queridos, com 20 anos nós casamos e ela começou a viajar comigo. Ela viajou 2 anos até o Hugo nascer, né? Mas teve uma viagem, e nós andávamos pela Transamazônica, tinha viagem que nós pegávamos assim, muita estrada de terra. E teve uma viagem que a minha carreta não conseguiu subir, carregado de madeira. 10 subidas num trecho de 80 quilômetros, a carreta não conseguiu subir. Nós saímos 6 horas da manhã para chegar na Belém, Brasília, que era asfaltado, que ali eu passava ali sempre, conhecia a estrada, mas 10 subidas a carreta não teve força. E ali um ônibus me puxou, trator me puxou, motoniveladora me puxou, caminhão me puxou. O cara do ônibus falou assim, olha, nessa subida aqui eu subi em terceira, a última para chegar na Belém, Brasília, eu pego segunda, porque ela é mais forte aquela subida. E estávamos indo. Já anoitecendo, já começando a escurecer, nós estávamos chegando naquela última subida para chegar na Belém, Brasília. E eu falei, Ana, nessas estradas ninguém passa a noite. Quem tinha que passar já passou. Se nós não subirmos, nós vamos ter que pousar aqui no meio do mato. Sem água, sem comida. E nós começamos a orar. Falei, Senhor, nos ajude. Coloca os teus anjos para nos empurrar. Dá um jeito do caminhão conseguir subir, a carreta conseguir subir essa ladeira. E nós começamos a orar, mas nós começamos a sentir a presença de Deus dentro da cabine do caminhão. Mas de uma tal forma, a Ana começou a falar em línguas e acendeu uma luz dentro da cabine do caminhão. E por que eu estou contando isso, queridos? Porque lá no tabernáculo, quando Moisés acabou de fazer tudo o que o Senhor tinha ordenado, veio a presença de Deus e encheu todo aquele lugar. Veio a Shekinah do Senhor, a glória visível. E Deus, Ele fez aquilo para a gente, para falar, filho, não é só lá no passado. A minha glória se manifesta aonde eu quiser. E já estava à noite, tudo escuro, e acendeu aquela luz dentro da cabine do caminhão, e o caminhão começou a ganhar força. Queridos, dentro de uma lógica, o caminhão não subiria, não teria força para subir, porque era muito forte aquela subida. Mas o caminhão começou a ganhar força, como se os anjos estivessem empurrando aquela carreta. E a glória do Senhor presente ali, aquela luz iluminando dentro do caminhão todinho. E
a carreta subiu e nós chegamos na Belém Brasília, chegamos num local tranquilo, onde nós podemos chegar num poço, tomar um banho, jantar. Mas é uma experiência que nós vivemos, porque Deus, Ele manifesta a glória dEle. Deus manifesta a presença dEle, queridos. Nós precisamos clamar pela presença do nosso Deus, pela glória do nosso Deus, pela graça do nosso Senhor. Porque o Senhor, Ele não nega bem algum àqueles que o buscam. Então aquilo foi uma experiência pessoal que nós tivemos. E olha que já faz tempo. Não vou falar quantos anos, porque vocês vão somar, vocês vão ver que nós temos mais de 50 já. Então, mas amados, a experiência pessoal com Deus. Qual é a tua experiência pessoal com o teu Deus? Que nível de fé você já depositou em Deus para você ver a resposta de Deus, de você ver o agir de Deus e você ter a sua experiência pessoal? Então, a glória de Deus, ela se manifesta. E nós estamos iniciando um congresso chamado Glória nos Portais. E eu creio que o Senhor vai estar abençoando a cada um de nós que estamos aqui. Porque a glória do Senhor continuará se manifestando através das nossas vidas. Porque o Espírito Santo de Deus vai nos trazer a direção, vai ampliar a nossa visão, para que nós possamos caminhar no propósito de Deus, desfrutar da graça e da glória do Senhor. Amados, você compreendendo o propósito, por que Deus criou todas as coisas e por que Deus te criou, nós precisamos contemplar também para o futuro. Saber que um dia nós estaremos sentados diante de Deus, um Deus que julgará todas as coisas, e nós vamos prestar contas daquilo que o Senhor confiou em nós. Quantos talentos Deus colocou nas suas mãos, queridos? E o que você tem feito com esses talentos? Eu escondi porque eu quero entregar para o meu Senhor novinho. Olha, não está nem gasto. Ou você vai falar, Senhor, eu trabalhei com aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Eu trabalhei com os talentos que o Senhor me deu. E aqui está a minha prestação de conta. Eu multipliquei. Eu implantei o teu reino. Eu levei as pessoas a viver o senhorio do Senhor Jesus. Eu levei as pessoas a serem transformadas de criaturas de Deus para filhos de Deus. Porque no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz: e a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se uma pessoa precisa ser feita filho de Deus, é porque não era criatura. Mas quando que a pessoa ela é transformada então em filhos de Deus? Quando ela entrega a sua vida para Jesus e o recebe como Senhor e Salvador da sua vida. E quando ela começa a viver o senhorio do Senhor Jesus, ela passa a ter uma aliança com o Pai, pelo sangue de Jesus. Porque Jesus, quando ele celebrou a sua última Páscoa, a qual ele era o cordeiro daquela Páscoa, e ele instituiu a Santa Ceia, dos 4 cálices de vinho, na mesa da Páscoa, ele pega um cálice, o cálice da aceitação, e ele fala: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele estava dizendo assim, porque a aliança é algo que transforma. 2 solteiros é transformado em um casado, porque nós somos um diante de Deus. Transforma 2 que viviam com objetivos diferentes, a viver os 2 juntos com o mesmo objetivo. A aliança tem o poder de transformar. Quando ele fala, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, ele está falando assim, todos aqueles que creem serão transformados pela aliança em filhos, em família de Deus, revestido de poder e autoridade para viver o propósito do nosso Pai.
Então, amados, não deixa nada te impedir de viver o propósito de Deus. Nada. Uma das coisas que Deus usou o profeta Kevin para tratar comigo, que quando ele foi pregar lá na Graça e Glória em Agudos, ele fez uma pergunta para mim assim: Jaime, quais são as 3 maiores mentiras que Satanás tem colocado no povo da Graça e Glória para impedi-los de viver o propósito? De bate pronto, eu ia responder o que para o homem? Mas aquilo me fez pensar. E aquilo me fez enxergar que muitas pessoas não estão vivendo o propósito, porque em alguns momentos na vida delas, o inimigo conseguiu colocar uma mentira. E essa mentira tem impedido as pessoas de viver o propósito. E essas mentiras precisam ser quebradas. Essas mentiras levam as pessoas a pensar de uma determinada forma, que não é aquilo que Deus quer. Faz elas enxergarem as coisas de uma determinada forma, que não é o que Deus quer. Faz as pessoas viver de uma determinada forma, que muitas vezes não é aquilo que Deus quer. Todos os cultos lá em Agudos nós oramos assim: Senhor, quebra na nossa vida toda fortaleza de engano. Por quê que nós oramos assim? Porque se eu sei que algo é pecado, eu vou lá e faço. Não existe engano nenhum nisso, queridos. O problema é quando eu estou fazendo algo pensando que está certo e aquilo não está agradando a Deus. O problema é quando eu estou fazendo algo pensando que está tudo bem e aquilo não é o propósito de Deus para a minha vida. E eu aconselho você a orar dessa forma: Senhor, quebra na minha vida toda fortaleza de engano. Porque o salmista, ele coloca as coisas em ordem na vida dele. Aquilo que ele precisava fazer que não estava fazendo, talvez ele comece a fazer. Aquilo que ele estava fazendo que não agradava o Pai, ele deixa de fazer. E quando aos seus olhos parece que está tudo bem, já está tudo em ordem, ele ora e fala: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Por que ele pede ajuda para o Senhor? Porque aquilo que ele tinha que fazer, ele já tinha feito. Porque não há lógica ele perguntar para Deus se tem alguma coisa errada para ele mudar, se ele já sabia que alguma coisa estava errada, ele não tomou atitude. Vocês entenderam, amados? Que nós precisamos fazer a nossa parte. Aquilo que você sabe que está errado, deixa de fazer. Aquilo que você sabe que Deus quer que você faça e você não está fazendo, comece a fazer. Arrume aquilo que precisa ser arrumado. E aí você fala: Senhor, sonda ainda o meu coração. Vê se tem alguma coisa ainda que precisa ser mudada. Amados, deixe a palavra de Deus mudar você. Quando o Senhor Jesus ele fala sobre uma parábola, aonde um construiu a casa sobre a rocha e o outro construiu a casa sobre a areia, e veio a tempestade sobre as 2 casas, mas a casa que foi construída na areia, ela caiu, e a que estava construída sobre a rocha não. Mas sabe o que ele fala? Qual a diferença do prudente e do insensato? Que o prudente construiu sobre a rocha, o insensato sobre a areia. Sabe qual a diferença do prudente e do insensato? Ele fala assim: o prudente é semelhante ao que ouve a palavra e as pratica. O insensato é aquele que ouve a palavra e não as pratica. Amados, o que a palavra de Deus tem produzido na tua vida? O quanto a palavra de Deus tem transformado a sua vida, a sua maneira de viver. Porque nós não podemos nos habituar a vir, cultuar ao Senhor, ouvir a palavra de Deus e nos acostumarmos com a palavra de Deus e ela não produzir mais efeito na nossa vida. Porque a palavra de Deus ela tem o poder de quebrar os enganos do inimigo, as mentiras do inimigo na nossa vida. Mas se nós não colocarmos em prática a palavra de Deus, se nós não vivermos a palavra de Deus, as mentiras continuam aí. O engano continua aí.
Há uma diferença muito grande em assistir um culto e vir cultuar a Deus. E eu pergunto, você tem cultuado a Deus ou você tem assistido o culto? Assistir o culto, queridos, é você vir, sentar e ver o que vai acontecer. Ou vir buscar uma bênção. Cultuar a Deus é você vir trazer algo para o Senhor. Porque antes de ter os templos, havia o culto para o Senhor. Era a pedra, a lenha, o sacrifício e o fogo de Deus. Abraão fala para os moços assim: bom, eu e Isaac, nós vamos subir ali no Monte Moriá para adorarmos ao Senhor e voltaremos. Não tinha templo. Era o sacrifício, queridos. O culto era levar o sacrifício para o Senhor. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós nos apresentarmos diante do Senhor de mãos limpas e coração puro. Coração puro, eu dei uma boa dica aqui para você. Quando o Senhor fala para nós guardarmos, acima de todas as coisas, guardarmos o coração. Limpar o nosso coração de todo sentimento que não agrada a Deus, de todo sentimento que não vai te levar a viver o propósito de Deus. Liberar perdão para quem tiver que liberar, mas limpar o teu coração. Porque Deus, Ele não habita no meio de sujeira, queridos. Se nós quisermos manifestar a glória de Deus, a presença de Deus tem que estar em nós. Aonde nós estivermos, a presença de Deus tem que estar naquele local, porque Ele tem que habitar em nós. Por isso, limpa o teu coração. Corações puros e mãos limpas. Mãos limpas, queridos, não é nós lavarmos as nossas mãos antes de entrar. Senão nós íamos colocar um lavabo ali com bastante sabonete. Mas as nossas mãos são símbolo das nossas obras. Quando nós levantamos a nossa mão para adorar, nós estamos mostrando para Deus: Senhor, aqui está o que eu tenho vivido lá fora. Aqui está a minha vida diante do Senhor, como oferta de sacrifício. Porque olha o sacrifício que eu tenho feito lá fora para não pecar contra Ti, para viver em santidade, para falar não para o pecado, ainda que o inimigo venha trazer de bandeja para te levar a pecar. O sacrifício que nós temos feito, amados, para fazer a obra do Senhor, para nós vivermos em santidade, para nós vivermos a vontade do Senhor Jesus. A cada culto, nós vamos apresentar a nossa vida como oferta de sacrifício. E quando nós levantamos as nossas mãos para adorar, nós estamos dizendo: Senhor, olha o que eu tenho vivido lá fora. Porque ser crente aqui dentro, queridos, é a coisa mais gostosa. A questão é lá fora, dentro da nossa casa, quando nós temos problemas na família, lá no serviço, quando nós somos perseguidos, nas lutas que nós estamos enfrentando e nós permanecemos firmes no Senhor. Então aí vai a pergunta de novo: você tem assistido o culto ou você tem cultuado o Senhor? Você tem trazido o que você tem vivido como oferta para o Senhor? E por que a nossa visão precisa ser ajustada? Porque nós precisamos servir ao Senhor com propósito. Cada coisa que nós fazemos, nós precisamos compreender o propósito. Até de vir na casa do Senhor para cultuar a Deus, tem um propósito. Por isso que não dá para a gente ficar somente em casa, ouvindo pregações, porque nós não estamos cultuando, queridos. Nós não estamos trazendo a nossa vida como oferta diante do Senhor. Nós não estamos vivendo o corpo. Não dá para cultuar a Deus só assistindo o culto. Nós precisamos viver corpo. Nós precisamos viver os propósitos de Deus. Deus, Ele quer que a glória dEle se manifeste através da sua vida. E por isso, Ele está te dando a oportunidade. Participe da glória nos portais. O Senhor quer te levar a ter
novas experiências com Deus, nova experiência com a glória do Senhor, com a presença do Senhor na tua vida. Amém, queridos? Se coloquem em pé.